Então, meus queridos alunos, primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, ok? Geral, os Atos relatam 3 viagens missionárias de Paulo. Essa narrativa, às vezes, é muito detalhada, às vezes resumida demais. Qual é o seguinte? Todas as 3 viagens começaram e terminaram na comunidade gentil cristã de Antioquia, e não na comunidade judeu-cristã de Jerusalém. As epístolas confirmam isso. Geralmente, Paulo dirigia-se primeiro aos seus patrícios, mas bem depressa era obrigado a procurar os pagãos. Letra A, resumo do itinerário, né? Resumo itinerário. Primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo vão aos gentios. Aí vai ter a missão a missão à Galácia, a missão de Pafos e Perge, a missão de Antioquia, a missão a Icônio e Listra, a missão a Icônio, missão a Listra e o retorno a Antioquia da Síria. Então, meus queridos, ele parte com quem? Com Barnabé, que foi a vontade do Espírito Santo. E foi a vontade do Espírito Santo e os dois saíssem juntos. Barnabé é quem traz Paulo para dentro do. Barnabé é quem faz essa unha colocando o apóstolo Paulo, porque os apóstolos tinham muito medo dele. Barnabé traz, não, o homem se converteu mesmo e leva ele para dentro do apóstolo. Perceba então que é Paulo e Barnabé que vão sair depois nessa primeira viagem missionária. Os dois vão se separar. E vão se separar numa briga feia. Tá? Mas olha que interessante. Os dois foram escolhidos pelo Espírito Santo para sair. Aí vem o mapa, né, que você deve buscar aí depois, tá? Libra para você acompanhar o itinerário, tá? A missão da primeira viagem. Lucas conservou-nos uma preciosa notícia sobre a organização da comunidade de Antioquia e a liturgia. A primeira etapa da missão foi a ilha de Chipre, de onde Barnabé era originário. O que interessa a Lucas é o primeiro contato do apóstolo Paulo com o magistrado romano, Sérgio Paulo, senador, antigo pretor, muito conhecido por sua família vinha de Antioquia da Psídia. A narração de Lucas, o nome Paulo toma dali em diante o lugar de Saulo. Não se pode deduzir daí que Saulo tenha adotado o nome do seu ilustre convertido. Ter um duplo nome era então corrente em meios bilíngues, como da família de Paulo junto ao governador. Paulo teve de enfrentar um mágico de origem judaica, Elimas, né? O encantador. O sucesso das ciências ocultas era grande na época. O que pode surpreender é que um judeu as pratique. Segundo os Atos, Paulo terá outras ocasiões de confrontar com os mágicos. Na sua carta aos Gálatas, ele classifica as práticas de feitiçaria, né, que é parmarqueia, na categoria das obras da carne, próximas da idolatria. Então, nas suas cartas, Paulo faz alusão à missão de Chipre, para onde ele não terá ocasião de voltar. Porque ele abandona a ilha sem ter visitado a ilha toda, né? Paulo que toma a frente da expedição em direção à Anátolia através dos desfiladeiros do Tauro, covil do que? De bandidos. Mais tarde, Paulo fará alusão aos perigos corridos na estrada que estão em 2 Coríntios capítulo 11, 26. Primo de Barnabé, o jovem João Marcos teve medo da aventura e abandonou o grupo. Paulo não perdoou a princípio, né? Então, João Marcos estava ali, o jovem, ele viu que Paulo estava indo para um lugar perigoso, então ele abandona o grupo. Por causa desse abandono, ele vai ter uma questão fortíssima entre os dois, né? Letra A. O discurso de Antioquia da Psídia. Quando Paulo chega numa cidade qualquer, ele começava indo à sinagoga lá, ele podia entrar em contato com os judeus,
do lugar e os tementes a Deus, pagãos atraídos para o judaísmo. Tá lá, Atos 13, 26. Como amostra da pregação de Paulo, Lucas nos conservou o discurso de Antioquia da Psídia. Aqui, Atos capítulo 13. Esta era uma colônia romana dada por Augusto para instalar ali os veteranos da legião galícia. Sérgio Paulo, que se instalou aí, devia ser um dos oficiais superiores dessa religião. O discurso de Paulo não tem equivalente nas cartas, mas é fácil encontrar um certo número de temas pertencendo à apologética cristã primitiva. Ele se coloca no contexto litúrgico tradicional. Depois da leitura de uma passagem da lei, de uma outra, tirada da coletânea dos profetas, os chefes da sinagoga convidam os visitantes a pronunciar algumas palavras de exortação. Paulo não se fazia de roga. O texto tem a marca da retórica da época. Do ponto de vista das ideias, o discurso contém uma retrospectiva da história de Israel até Davi. Ainda que dirigido em prioridade para os judeus, o discurso continha uma ponta universalista. A palavra da salvação vale para os filhos de Abraão, como para todos os homens que temem a Deus. Não confundir aqui discurso universalista com doutrina universalista. Sobretudo, eles esboçavam uma crítica contra a lei de Moisés, incapaz de trazer a salvação. O sucesso junto aos não-judeus apenas aumentou a irritação dos filhos de Abraão. Para se justificar, Paulo declara: e a vós, por primeiro, que deveria ser dirigida a palavra de Deus, Paulo será fiel a este por primeiro, como se vê na declaração principal aos Romanos, versículo 1,16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então percebo que Paulo sempre começa pregando aos judeus. Quando eles rejeitam, aí ele parte para os ímpios. Tá? Ele obedece muito essa temática. Para legitimar sua passagem para as nações, Paulo cita, então, uma passagem dos Cantos do Servo, que tem uma grande importância na apologética cristã primitiva. Destinei-te a ser luz das nações, a fim de que a minha salvação esteja presente até a extremidade da terra. Isaías 49, versículo 6. Esse texto vale em primeiro lugar para Cristo, mas Paulo aplicou a si mesmo, como mostra em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Assim, portanto, Paulo, servo de Cristo, descobre a sua missão ao reler a Escritura. Letra B, a sua pregação aos pagãos de Listra e Retorno. Então, nas cidades que Paulo e Barnabé vão atravessar, o mesmo cenário se reproduz. Como, por exemplo, em Icônio, tá? A pátria de Santa Tecla, segundo os Atos do apóstolo Paulo, tá? Em 2 Timóteo 3:13, também se fala dos sofrimentos suportados por Paulo em Antioquia, Icônio e Listra. Nessa última cidade, um incidente tragicômico, né, manifesta bem a credulidade do povo e a dificuldade para os apóstolos de fazerem-se compreender por uma população pouco helenizada. Uma cura provoca o entusiasmo e o povo logo começa a querer oferecer sacrifício, como se Barnabé e Paulo fossem Zeus e Hermes em visita, né? Zeus e Hermes, perdão, são deuses gregos, né? E aqui, para você, aluno do ITEP, ó, a dica aqui, já fez hermenêutica aqui, já sabe. Pega Atos 14:12, lê em várias traduções. Você vai ver que algumas traduções não está Zeus e Hermes, está Mercúrio e Júpiter. Aí você já sabe o porquê, ok? É importante, hein? Leia aí em outras traduções. No caminho de volta, os apóstolos confirmaram os discípulos, lembrando dos cristãos da aprovação. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Será que essa pregação hoje seria a pregação? É necessário passar por tribulações de Deus? Ou é necessário prosperar para entrar? Qual você acha aqui? Para dirigir as comunidades, Paulo e Barnabé designaram-lhe anciões, presbíteros, né? Ou presbiteroi,
bispo. Esse termo era tradicional nas comunidades judaicas para designar os responsáveis, os anciãos. Não surpreende que tenha sido retomado pelos judeus cristãos em Jerusalém. A primeira menção já aparece em Atos 11:30. Por outro lado, não encontramos na carta de Paulo, exceto nas epístolas pastorais, redigidas provavelmente por um discípulo, os anciãos são instituídos por imposição de mãos. Enquanto Paulo pudesse seguir por si mesmo a vida das congregações, a instituição dos ministérios podia permanecer na sombra. Isso não impede que Paulo tivesse a preocupação de apoiar aqueles que haviam aceitado tomar a direção das comunidades, como em Tessalônica ou em Corinto. Tendo partido de Antioquia com o apoio dos fiéis, os missionários voltam para contar tudo que Deus realizara com eles e, sobretudo, como tinha aberto ao pagão as portas da fé, a atmosfera e alegria e de ação de graça, bem como a maneira de Lucas. Mas os obstáculos foram todos dados? Não. A primeira, um breve relato da primeira viagem missionária de Paulo, né? Ele encontrou as dificuldades que ele encontrou, como foi essa experiência, né, na visão de Lucas. Então aqui ele ainda está com Barnabé. E aí nós vamos ter agora, na próxima aula, segunda viagem missionária do apóstolo. Percebam, alunos de teologia, percebam que Paulo volta para contar tudo o que Deus realizara com eles, tá? Paulo não era, como muitos dizem, um lobo solitário, não. Paulo tinha hierarquia, Paulo tinha respeito, ele voltava e trazia relatório de missão. Muito obreiro hoje e está muito enganado sobre o ministério bíblico, né? Sem entender as bases da igreja. Então tem hierarquia, tem prestação de contas, sim, tem subordinação e obediência. Paulo, e ó, você não vou voltar e não vou contar nada, eu vou prosseguir, porque eu tenho que continuar fazendo missões e eu não vou dar satisfação para ninguém. Não é o que está nos relatos inspirados da Bíblia. O apóstolo Paulo volta, conta os relatos das isso alegra a igreja, os relatos da primeira experiência da viagem missionária. Nós voltamos daqui a pouquinho para falar da segunda viagem